Sejam muito bem-vindos e que este dia seja excelente para mim, para você. E não importa se você está assistindo a gravação uma semana depois, um mês depois, que seja excelente. E hoje a gente vai falar sobre o poder da palavra nas orações, nos rituais, em tudo aquilo que você fizer. Por isso que eu já comecei determinando excelência no seu dia. Porque a palavra ela tem um poder absurdo. Você proferiu, você gerou uma intenção, o universo captou. Por que eu não consigo, Ivana? Se eu falo, é justamente isso que eu vou falar hoje. A palavra ela tem poder. Mas ela precisa ser consciente. Você precisa saber o que você está falando. Ela precisa fazer sentido para você. Qual a diferença entre oração e reza? Reza você decora. Várias rezas são decoradas. E quando você decora, você não entende o processo, você simplesmente fala. Passa pelo teu consciente, sai pela sua boca, mas no teu emocional não está fazendo diferença nenhuma. Não estou dizendo que reza não funcione. Eu estou dizendo que se você coloca a intenção, se você mescla com a tua emoção, com aquilo que você quer, aí sim vai funcionar. Mas geralmente a reza é decorada. A oração, ela é feita de coração. É comunicar-se com o teu anjo, comunicar-se com a espiritualidade, independente da crença que você tenha, comunicar-se com o universo, comunicar-se com a lua. Nossa, eu converso com a lua absurdamente, converso com o sol, converso com a minha geladeira, às vezes. E ela, às vezes, me responde. Brincadeiras à parte. Por que é tão importante? Porque quando você pronuncia, você já tem meio caminho andado. Você já parou para observar, às vezes num ritual, se você já participou de rituais, ou às vezes em reuniões sociais, né? Principalmente em rituais, eu observava isso. A gente falava para as pessoas, agora é o momento de você realizar o teu desejo. Então, fale. Tinha gente que fala prosperidade, saúde, abundância, amor, eu quero um emprego novo. E tinha gente que ficava balbuciando. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. E tinha gente que nem isso conseguia fazer. Essas pessoas não iriam conseguir o que foi direcionado ou determinado naquele ritual se tivesse ali no seu apelo de alma tão forte, numa necessidade extrema, a espiritualidade vinha aí, abraçava a pessoa e acabava ocorrendo. Mas na maioria das vezes não. Por quê? Porque tinham vergonha. Ou vergonha do que estavam desejando, ou vergonha de se expressar, ou vergonha do que os outros iriam achar, ou a vergonha de não acreditar realmente naquilo que estava pedindo e não conseguir expressar. Não importa que tipo de vergonha, mas é um limitador de realização. Quando você fala, a entonação que você está colocando também vai fazer diferença. Quando você pede a Deus que te abra os caminhos, eu falo, Deus, abre os caminhos para mim, por favor. Ele vai olhar assim para você e falar, foi essa força que eu te dei? Foi esse o exemplo que eu tentei te passar? É isso que você aprendeu? Pela chantagem emocional? Não vai rolar, não. Pode funcionar com algumas pessoas próximas a você, mas aqui, porque quando você vai pela chantagem emocional, no coitadinho, no tentar fazer chantagem emocional com Deus, ele está falando, não é bem isso que você está querendo. E aí ou você aprende pelo amor ou pela dor. É a convicção. O dom da fala
é pela convicção, é pelo conhecimento, é pelo estudo, é pela dedicação. Existem pessoas que se expressam de uma maneira tão gostosa que você fala, vale a pena ouvir, porque está me trazendo, fala com a minha alma, não só com os meus ouvidos, fala com as minhas células, fala com a minha espiritualidade, porque existe convicção, existe firmeza, existe força, e não simplesmente fala. Na reza, estou falando para você não fazer, mas saiba o que você está rezando. Saiba o que você está falando ali, em cada palavra que está sendo proferida. A oração é daqui que vem. Então, é muito mais fácil. Em rituais, a mesma coisa. Você está fazendo um ritual de prosperidade. Você vai fazer uma purificação antes, vai entender aquele processo e vai determinar. Então, purifico. E agora eu peço, eu determino ao universo que abra os meus caminhos financeiros, profissionais, e assim vai. Pá, 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 pá. Decreto, assim eu determino que assim seja e assim se faça. Presta atenção na diferença. Eu peço que os meus caminhos sejam abertos e não adianta. Engasgou, parou para pensar muito, ou não tá no teu, não faz. Porque é energia perdida à toa. São, às vezes, materiais que você está utilizando na concretização, na realização daquele ritual, que vai ser dinheiro jogado fora. Porque não vai ocorrer. Fora que, quando a gente observa, eu fiz letras, ia dar aula de português. Então, as palavras, para mim, elas têm um apelo muito forte. Porque eu estudei grego, latim, tupi e português. As outras 3, para me trazer o conhecimento profundo do idioma. Origem da palavra. Desmembro, sei o que é. E quando eu vejo algumas coisas, eu falo, tá, onde a gente vai chegar? Se o próprio idioma ele está sendo renegado a não sei que importância. Contração de palavras, palavras criadas que nem precisariam existir, outras que estão perdendo totalmente o sentido. Comunicação por emojis, comunicação por desenhos, comunicação por símbolos. A gente vai chegar na Idade da Pedra, onde vai colocar lá na parede os desenhos, os pictografias, ou no Antigo Egito, através de símbolos desenhados para fazer uma união de palavras e de comunicação? Eu sei que você vai achar que eu estou errada e estou sendo muito purista, mas observe os textos que você tem lido. Algumas palavras não fazem sentido e outras sumiram do dicionário. Aurélio, coitado, deve estar assim, se revirando, se remexendo, porque ele fala, não foi isso que eu esperava quando eu lancei o dicionário. Então, observa a palavra. Quais são as palavras que você entoa? Você só reclama? Só reclamação vai gerar reclamor. Repete, repete. Até se aprender. Por isso que antigamente a gente falava, né, que era interessante quando a gente acorda, falar bom dia, bom dia, sol, bom dia. Por quê? Porque você está projetando que o dia seja bom. Você está projetando situações positivas.
mais acreditava, não importa. A tentativa de ter um bom dia. Hoje você entra no elevador, no prédio, não precisa ser em estabelecimento comercial. No teu prédio, pessoas que moram, às vezes, no mesmo andar que você, nem te conhecem. Eu digo bom dia, porque é o que eu desejo. Se responde, se não responde, ou se ouviu ou não ouviu, porque está ali com o fone de ouvido, não quero saber. Mas eu estou proferindo, eu estou falando, porque eu quero. Comunicação verbal está se perdendo. Ah, Ivana, você está sendo chata. Pode ser. Não estou dizendo que a comunicação verbal vai ser extinta, porque isso vai demorar. Talvez nem teus netos cheguem nessa etapa. Mas você já prestou atenção nas palavras que são proferidas? Na comunicação, eu conheço pessoas que conseguem se comunicar por aqui, por WhatsApp, em texto, que às vezes é mal interpretado e dá cada encrenca do cão. Mas a hora que estão sentados aqui para jantar, para conversar, não conseguem dialogar? Ocorre. Por aqui, sim. Mas aqui, se perde. O contato humano, né? Faz parte dessa coisa da palavra. Porque é a comunicação. Aqui, ó, a expressão. Por isso que aqui no laríngeo, na fala, você se expressa e você chega onde você quer. Aquele ditado, quem tem boca vai a Roma. Por quê? Porque você vai perguntando, você vai se instruindo, você vai... Se isso deixar de ter função na nossa vida, a gente vai ficar em círculo e fechando cada vez mais. Então, a palavra tem poder. E para nós que trabalhamos com oráculos, que orientamos pessoas, mais ainda. Quando eu ministrava curso no presencial, às vezes eu dizia, eu sou responsável pelo que eu falei, não pelo que você entendeu. Várias vezes eu falei isso. Porque cada um vai entender do jeito que quer. Agora, numa consulta, eu sou responsável pelo que a pessoa entendeu, então eu preciso ter cautela nas palavras que eu vou utilizar. Eu preciso filtrar as palavras que eu vou utilizar. Eu preciso entender como aquela pessoa vai recepcionar aquelas palavras que estão sendo utilizadas. Aí você consegue o teu intento, aí você consegue auxiliar a pessoa que está na tua frente. Aí você consegue se auxiliar. E dou até um exemplo para as pessoas que têm dificuldade em jogar para si mesmas. Sabe o que às vezes falta? A fala. Porque eu já tive várias pessoas, principalmente em cursos, Ivana, eu consigo jogar para os outros, mas não consigo jogar para mim. O que eu posso fazer? Primeiro porque, em alguns casos, é mais fácil aconselhar os outros do que aconselhar a si mesmo. É mais fácil observar onde estão as falhas dos outros do que observar as suas falhas e assumir essas falhas. Mas, via de regra, quando você passa informação para o teu consulente, você fala. Quando você fala, pelo menos 2 sentidos estão ativos. A fala e a audição. Quando você joga para você, geralmente você não fala. Você só tem uma parte tua que está funcionando, a tua cabeça. E do jeito que ela tiver, você não vai conseguir entender mesmo. Porque se ela não aceitar o que ela está vendo, ela vai tentar desfocar. Se ela não quiser o que ela está vendo, ela vai tentar arrumar desculpas. E aí você não vai entender mesmo o que você está vendo, porque você não consegue ver para você. Então, uma das orientações que eu passava era justamente essa. Quando você abrir para você, fale. Como se você estivesse falando para uma outra pessoa na tua frente. Mas você precisa ouvir o que você está falando. Aí sim, você ativou a fala, você ativou a tua audição, teu cérebro começa a
entender aquele processo, e aí ele vai aceitar ou não aceitar, querer entender. Mas não tem essa, não consigo. Não consigo, eu não quero. A mesma coisa é o difícil. Estou falando de palavras. Difícil é aquilo que você ainda não aprendeu. Aquilo que você aprendeu deixou de ser difícil. Então não tem difícil. Tem eu quero aprender, eu não quero aprender. Pode ser trabalhoso. Mas vale a pena? Na maioria das vezes vale. Então, tá lendo para você? Fala. Profere em voz alta. Vai fazer uma oração? Fala em voz alta. Vai fazer uma determinação no teu ritual que seja com convicção, porque você crê. E você está unindo frequências e energias do universo para te auxiliar nesse processo. Então, creia. Vai rezar? Analisa a reza. Que palavras estão contidas ali? O que elas trazem? Essa reza funciona para o propósito que eu estou querendo? Funciona porque esses dizeres estão associados àquilo que eu estou buscando. Ótimo. Se você puder decorar e falar com sentimento, com emoção, vai funcionar. Observar isso faz uma diferença muito grande na tua vida, naquilo que você está projetando, naquilo que você quer. Agora talvez você entenda por que alguns rituais funcionam, outros não, que você realiza. Por que às vezes algumas pessoas acham que é mais fácil pedir para o outro fazer do que a própria pessoa fazer. Você já viu o filho pedindo para a mãe, mãe, reza por mim, que você tem força? Mas se a mãe fizer a parte dela, óbvio, mas também ensinar o filho, ele vai começar a agir por si só nesse sentido e vai sair da dependência, não que ela vá deixar de pedir por ele, mas ele vai conquistar essa força, essa fé, essa crença no ato de rezar, de orar ou de realizar um ritual, mesmo que seja um banho de ervas. Quando eu estou ali acordando as ervas, porque eu não sei por que mãos elas passaram, não sei como estava o estado de espírito da pessoa que cortou, né? Eu não sei qual trajeto que ela percorreu para chegar até ali, o local onde eu compro, onde eu adquiro, ela adormece. Então, a intenção de acordar, opa, essa erva para tal coisa, essa erva para tal coisa, essa erva tal coisa. Aí eu estou preparando o banho, eu estou dando intenção àquela água, estou falando, estou determinando. Coloquei as ervas lá dentro, eu decreto que aquele banho vai funcionar para tal coisa, que ele tem a função de... Estou falando. Aí vou para o chuveiro, eu não tomo um banho normal. O banho que seria normal, o meu não é, porque eu vou tomar um banho energético, que essa água limpe e purifique não só o meu corpo físico, mas as minhas emoções, os meus sentimentos, que traga fluidez, que ative a minha intuição, que me abra os caminhos, que eu seja uma pessoa mais flexível. O meu banho normal é assim. Aí, posteriormente, se eu for utilizar um de ervas, já está todo ali determinado. E quando eu despejo, tem as determinações verbais. É óbvio que vai funcionar. Porque eu estou decretando, eu estou determinando, eu estou confiando através da fala, da palavra, aquilo que eu estou fazendo, a minha intenção. Óbvio. O universo vai me ouvir, minha espiritualidade vai me ouvir, meu anjo vai me ouvir, independente da crença. Agora, eu posso utilizar músicas em algumas situações? Pode, só cautela com a música que você vai escolher. Ela precisa estar condizente com o teu propósito, com o teu objetivo. Por isso que a música é uma coisa que eleva o nosso espírito ou nos joga para baixo.
Algumas eu prefiro não ouvir, mesmo que seja indiretamente do vizinho lá de baixo. Eu ponho um fone, eu faço qualquer coisa para não... Por quê? Porque a música vai influenciar. A gente sabe que a música clássica, ela traz serenidade. A música orquestrada. Em alguns momentos, você pode ter um fundo musical para te acalmar, para te elevar. Músicas cantadas, as letras, elas precisam ter fundamento. Você vê que é interessante que, de novo, eu vou falar sobre modismos. Os sucessos de uns tempos para cá são anuais. Não passam de um ano para outro. Não se fixam. Por quê? Porque é assim, puf. Agora, antigos permanecem até hoje. Porque eram estudados, eram sentidos, eram feitos com o coração. Aquela letra tinha uma concordância, tinha um fundamento, tinha um propósito, tinha um objetivo, sabiam onde queriam chegar. E se mantém. Então, faz parte do nosso aprendizado? Faz. Não sou contra emoji, não, eu utilizo muito. Mas eles não substituem a palavra para mim. É um acessório que eu acabo colocando para reafirmar aquilo que eu acabei de dizer. Porque eu não vou me permitir deixar de falar aquilo que eu creio, aquilo que eu preciso. Eu nasci para ensinar. Essa é a minha missão. É a fala. Meu dom é esse. Um dos. Né? Então, eu preciso falar. Não posso te ensinar através de mímica. Porque fica faltando sentidos. E hoje eu vou para o tarô. Este conhecimento traz para você fundamento, traz para você aberturas, traz para você energia da prosperidade, traz para você a necessidade de entender teu processo. Eu já estou fazendo a pergunta por você. Inteligência, proteção, realização. Ser estratégico, às vezes, é recuar e observar. Não é julgar, não é criticar. É entender, porque você não pode mudar. Essa carta ela me ensinou há muitos anos atrás que eu prefiro ser feliz a ter razão. E continuo. A proteção da espiritualidade, e o Papa ele fala sobre o conhecimento transmitido a várias pessoas ao mesmo tempo, através da fala. E o mundo, a realização, a plenitude. Posso dizer que esse programa ele teve o propósito ao qual ele foi direcionado? Teve. Na minha parte, está realizado. Você que está ouvindo, a escolha é sua. Se você analisar, se você quer realmente observar as palavras que fazem parte da sua vida, ou o que a maioria das pessoas fala para você. Muitas vezes, a gente deve filtrar o que a gente ouve. Filtrar o que fala. Porque depois que a palavra foi proferida, ela não retorna. E às vezes o preço é muito alto. Eu sou Ivana Regina e desejo a você uma excelente semana. Um grande beijo no seu coração e até o próximo programa.